Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Ministério Leviano. Sorria, Jesus te ama. Foi uma faixa que eu vi numa campanha de evangelização realizada por uma igreja nas esquinas dos semáforos. Meus irmãos, aqueles que abordam os incrédulos com essa frase, sorria, Jesus te ama, estão praticando um evangelismo leviano. Com certeza, essas pessoas que abordam o ímpio, o incrédulo, com esse tipo de frase, sorria, Jesus te ama, essas pessoas não conhecem o caráter de Deus, nem conhecem a natureza do homem caído. É necessário que entendamos que Deus é santo e o homem é pecador, que Deus é puro e o homem é corrupto, que Deus é luz e o homem é trevas, que Deus é bom e o homem é mau. Aqueles que se dirigem aos ímpios, aos incrédulos, com essa frase, sorria, Jesus te ama, são semelhantes aos falsos profetas da época de Jeremias, que alardeavam paz, paz, quando não existia paz. O ímpio, o incrédulo está em guerra com Deus, devido às suas iniquidades. Portanto, a mensagem para o pecador não é sorria, Jesus te ama. Mas a mensagem para o pecador é: pecador, merecedor do inferno, arrependa-se dos seus pecados, receba de graça o perdão de Deus e confie em Cristo, crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa deve ser a síntese, o resumo que deve ser dado ao pecador. Então, o evangelismo leviano, ele não dá frutos de novos nascimentos. Ele não dá frutos de regeneração. Porque ele oferece ao incrédulo palha e feno. O evangelismo leviano, ele apresenta o evangelho no padrão de Hollywood. Ou seja, a exortação é substituída pelas apresentações teatrais, pelos corais, pelas coreografias, pelos concertos musicais. O evangelismo leviano trouxe o mundo para dentro da igreja e mostrou ao Espírito Santo o caminho da porta de saída pelos fundos. O apelo dos pastores levianos é sempre assim: basta crer, levante a mão e venha à frente. E isso, muitas vezes, é com fundo musical para instigar as emoções dos incrédulos. Meus irmãos, escute bem. A mera crença não salva ninguém. Porque até os demônios creem e tremem. É necessário que o pecador encare o custo de se seguir a Cristo, antes de responder à mensagem do perdão gratuito de Deus. É necessário que o pecador entenda que o arrependimento é indispensável para a salvação e que é preciso o rompimento radical com o seu passado. Meus irmãos, o grande mal das igrejas levianas, do ministério leviano, é que eles fazem muito estardalhaço com o nome de Deus. Precisamos entender
que o evangelho é conteúdo e não rótulo. O evangelho é essência e não casca. O evangelho se impõe pelo que ele é, se impõe pelo que ele diz, se impõe pelo que ele mostra. Portanto, o evangelho não precisa de enfeites, não precisa de confetes, como fazem os pastores de ministérios levianos. O evangelho não precisa ser inflamado artificialmente. Escute bem, pastor. Deus não precisa da barulhada litúrgica e nem precisa de fundo musical quando você está pregando. Deus não se deixa levar por sensacionalismos, por espetáculos. O grande mal do ministério leviano, do pastor leviano, é que eles têm tornado o evangelho barato para o ímpio. Ou seja, o evangelho está sendo divulgado pelo pináculo e não pela cruz. O que é o evangelho divulgado pelo pináculo? Estou lembrado como o diabo, que foi que o diabo ofereceu a Cristo? Os bens materiais. Tudo isto te darei. E é assim o evangelho pelo pináculo. É o evangelho que diz que tudo na vida cristã deve ser aferido em nível material. O evangelho anunciado pelo pináculo é o evangelho que instiga a busca pela prosperidade material a qualquer custo. É esse tipo de evangelho que é leviano, está sendo pregado em muitas igrejas do Brasil. É a busca pelo conforto, é a busca da vida sem cruz, sem dores, sem vales, sem percalços, sem fornalhas, sem covas de leões. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele falou que o caminho para o céu é um caminho antinatural. E ninguém pode mudar isso. Deus nos chama para uma vida dolorosa. Percalços, vales, sofrimentos, dores, fornalhas, covas e leões fazem parte da vida com Cristo. Vida com Cristo, escute bem, não é parque de diversões. Bem diferente do pastor leviano é o pastor bíblico. O pastor bíblico, ele não se rege por conveniência, mas ele se rege pelos princípios bíblicos. O pastor bíblico, ele não assume posições assumidas do mundo secular. O pastor bíblico não assume a cultura deste mundo vil. O pastor bíblico, ele é uma voz destonante para este mundo. Por quê? Porque o pastor bíblico, ele não embarca na canoa da opinião pública. O pastor bíblico, ele é como Lutero, que disse: minha consciência é cativa da palavra de Deus. Agora, o pastor leviano, o ministério leviano, abraça as ideias deste mundo caído. Os sermões dos pastores levianos não estão centrados nas escrituras em nível restrito. Não estão. Eles colocam nas escrituras. Eles colocam a Bíblia, colocam as escrituras no mesmo nível de Freud, de Carl Jung, de Gandhi, de Marx, de Nelson Mandela. O pastor leviano, ele está cingindo-se, ele cingiu-se com o pensamento da mídia. Por isso, os pastores levianos têm um fã-clube que sempre
estão aplaudindo ele. Na verdade, o pastor leviano não tem ovelhas. Eles têm fã-clube. Já o pastor bíblico tem ovelhas, porque ele subordina-se ao Espírito Santo. O pastor bíblico não está a serviço de suas ideias e de seus sentimentos. O pastor bíblico sabe que o evangelho não é um bagulho que precisa de artifícios. Ele não oculta a ofensa da cruz. Algumas pessoas alardeiam assim: nós estamos no Brasil passando por um avivamento. Catedrais e mais catedrais estão sendo construídas. Aliás, pastores levianos de quando em quando diz: nós vamos inaugurar a Catedral A. No mês que vem, a Catedral B. No outro mês, a Catedral C. E algumas pessoas dizem: está havendo avivamento? Porque catedrais e mais catedrais não chamam mais nem de templo, chamam de catedrais. Estão sendo construídas. Outros dizem: nós estamos no avivamento, porque os seminários estão cheios de pessoas estudando teologia. Os templos estão superlotados. Olha, pastor, escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus não quer saber quantas catedrais você está construindo. Deus não quer saber se a sua catedral é superlotada aos domingos. Deus não está interessado em saber quantos cantores formam o coral de sua catedral. Deus não quer saber a quantidade, nem a qualidade dos instrumentos musicais da sua catedral. Deus não quer saber as obras sociais que a sua igreja, a sua catedral realiza. Não. Deus quer saber quantos de sua igreja estão sendo formados à semelhança do caráter de Cristo. Deus quer saber quantos da sua igreja estão caminhando na trilha da renúncia, da negação de si mesmo e da santidade. Deus está interessado nisso. Portanto, reveja a sua posição, a posição do seu ministério. É hora de rever a posição. Se o seu ministério é leviano, é tempo de mudar para um evangelho autêntico que proclame a verdade da Bíblia como ela é. Portanto, que Deus vos abençoe abundantemente nesta hora. É o meu desejo. Louvado seja o grande Deus, autor e consumador da nossa fé. Deus lhe abençoe a você e a sua família. Amém. Muito obrigado.